Senti no meu coração de fazer esse vídeo para vocês. Espero que chegue para quem precisa chegar. Então, é o relato do meu aborto. Mas não é um relato de aborto qualquer. É um relato especial porque eu quero mostrar para vocês que até mesmo no meio das tempestades, Deus está lá colocando a mão dele nos detalhes. E hoje eu consigo enxergar cada detalhe de Deus durante o processo do meu aborto. Mas para isso vamos começar do começo. No mês de abril eu fui convidada para fazer umas fotos de uma campanha de Dia das Mães. Porém meus filhos ficaram doentes e eu não consegui fazer a campanha em abril. Em abril eu ainda não estava grávida. Então a gente remarcou para o mês de maio. Eu já estava grávida. Mas no dia da campanha eu ainda não sabia da minha gravidez, eu nem estava atrasada ainda. No caminho para fazer as fotos, eu senti no meu coração que aquelas fotos eram mais especiais do que eu imaginava. Inclusive, pensei assim, meu Deus, seria tão legal se eu tivesse grávida, levasse teste positivo e fizesse umas fotos. Cara, seria demais divulgar a gravidez com essas fotos especiais de Dia das Mães. Mas isso foi algo que passou na minha cabeça, eu nem tava atrasada ainda, tá? Também o vestido que eu escolhi pra usar nas fotos, foi um vestido que eu usei pra anunciar a gravidez da Sara, anunciar que ela era uma menina vindo. Então, na hora que eu peguei o vestido, eu lembro que aqueceu meu coração, sabe? Mas eu nem imaginava que eu tava grávida. Não que eu não imaginava, porque eu já tava tendo os sintomas. E uns dias atrás eu fui passear com as crianças, passei na frente de uma farmácia e veio uma coisa na minha cabeça que eu precisava fazer um teste de gravidez. Mas como eu ainda não tava atrasada, eu acompanhava pelo aplicativo de menstruação, então eu nem dei bola, sabe? Tipo, são coisas que estão vindo na minha cabeça, assim. Mas na verdade era instinto de mãe, né? Porque mãe sempre sente. Como eu falei pra vocês, eu tinha um aplicativo e eu acompanhava a minha menstruação por lá. E eu sabia que no dia de um aniversário que eu tinha pra ir, eu estaria menstruada. Então, chegou o dia do aniversário, botei absorvente e tudo e, nenhum sinal da menstruação. Então, eu resolvi olhar no aplicativo, né? Cara, minha menstruação não veio, era pra ter vindo. Geralmente ela vem de manhã. Quando eu olhei no aplicativo, eu já estava 3 dias atrasada. Eu falei, tá, ok, isso já aconteceu outras vezes, desde que eu voltei a menstruar, a minha menstruação atrasa. Às vezes, 3 dias é normal. Até que esses 3 dias passaram para 6 dias de atraso. Sabe quando você sente que tá grávida, mas ao mesmo tempo você duvida do seu sentimento? Era mais ou menos isso que eu tava sentindo, sabe? Eu tô ou não tô, eu tô ou não tô. Daí eu deixei esses 6 dias, quando eu percebi, eu tava acompanhando pelo aplicativo, eu comuniquei no grupo da família. Gente, eu tô 6 dias atrasadas, como tá chegando o Dia das Mães, eu vou deixar para fazer o teste de gravidez no Dia das Mães, que é daqui uma semana. Então, no Dia das Mães a gente vai saber se eu tô grávida ou não. Se eu menstruar até lá, a gente sabe que não, mas caso eu não menstrue, no Dia das Mães eu vou fazer o teste de gravidez. Somente no Dia das Mães vocês vão descobrir. Os dias foram passando, minha menstruação não vinha. Meu filho mais velho dizia que eu estava grávida. Ele olhava pra mim e falava que tinha um bebezinho dentro de mim. E foi acontecendo coisas. Até que no dia 8 de maio, eu acordei. E eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que fazer um teste de gravidez. Que eu não ia esperar. Eu senti aquilo no coração. E eu tinha um teste de gravidez aqui guardado na gaveta, que eu falei, quando eu comprei o teste, que eu só usaria quando eu sentisse no coração que era pra usar ele, que eu estivesse grávida. Então eu falei, eu vou pegar esse teste e vou fazer. Vim fazer a minha filha mais nova dormir, e antes de fazer ela dormir, eu resolvi fazer o teste. E como eu já imaginava e já sentia, veio o meu positivo, mas era um positivo muito forte, era um positivão. Eu já tava 15 dias atrasada e o positivo veio assim bem forte. Então eu esperei chegar à noite pra fazer um teste com meu marido junto. E a minha irmã mais nova, a Tata, também veio porque ela tava muito curiosa e ela disse que não ia esperar até o Dia das Mães. E ela veio pra saber. Então eu fiz um teste com eles. E lá, novamente, um positivão. Meu marido ficou em choque, a minha irmã ficou super feliz, ela já estava empolgada. Quando eu só cogitei a hipótese de estar grávida, ela já se empolgou demais. Enfim, passou o choque, no dia seguinte, no dia 9, eu falei,
eu vou marcar uma consulta com o Dr. Pupim, que é o meu sonho, sempre foi meu sonho fazer um pré-natal com ele, e eu vou marcar essa consulta com ele. Mandei uma mensagem e a secretária dele falou pra mim que tinha consulta disponível somente no dia 23 de maio, e eu falei, ok, pode ser, e a gente agendou para o dia 23 de maio. Mas no dia 10, eu acordei com uma mensagem da secretária falando que uma paciente dele tinha desistido e que tinha horário para mim naquele dia e se eu tinha interesse. Mais uma vez, Deus colocando a mão nos detalhes. E na mesma hora eu aceitei, porque eu tava empolgada para começar o meu pré-natal logo, e fui lá. E aceitei, e eu e meu marido fomos fazer a nossa consulta com ele, que foi maravilhoso, humano, gentil. Foi uma consulta leve, gostosa. Ele marcou já uma consulta de retorno pro ultrassom, porque eu tava de 5 semanas, então não tinha como ouvir o coração naquele momento. Então ele marcou uma consulta no final do mês de maio, para que a gente ouvisse o ultrassom, então, o coração. Então a gente tava super empolgado. Até aí tava tudo bem, eu não tava sentindo nada de diferente, a não ser os enjoos muito fortes. Tudo certo. Então, chegou no dia 11 de maio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que acontecia todas as manhãs, desde quando eu contei pros meus filhos que eu tava grávida. Lipe, meu filho mais velho, adorava conversar com a barriga. Ele dizia, oi, eu sou o seu irmão Lipe, eu te amo muito. Falava com a minha barriga todos os dias de manhã, bom dia. E no dia 11 de maio, ele fez a mesma coisa. Ele levantou a blusa do meu pijama e começou a conversar com a barriga. Oi, eu sou o seu irmão Lipe, bom dia, eu te amo muito. Até que ele parou assim, ficou na minha barriga e me olhou e disse assim pra mim, mamãe, não tem mais neném na sua barriga. E na hora eu falei, não filho, credo, tem sim. Ele olhou e disse, não mamãe, não tem mais neném na sua barriga. E eu insistindo, não, tem sim, filho, tem, que ele é muito pequenininho, mas tá aí sim. E ele falou, não, mamãe, não tá. Ele não me respondeu. Todos os dias ele me respondia, mamãe, e hoje não. Ele não tá mais na sua barriga. Então, na hora, eu vim, abracei ele e disse, não, filho, é que você não deve ter escutado ele falar, sabe? E tá. E levantamos da cama, fomos seguindo a nossa vida normal, tivemos uma manhã super normal, eu com nenhum sintoma, nada de cólica, a não ser os enjoos que eu tinha sempre. E tudo normal, eu não tava tendo nada de diferente. E nesse dia a gente tinha um compromisso, eu e o Bruno, no início da tarde, e nós fomos para esse compromisso. E no retorno desse compromisso, eu tava mais quietinha, mais na minha, assim. E comecei a brincar com os meus filhos sentada no sofá. Fiquei ali sentada, eu tava com muito sono, muito enjoada, e começou a me dar uma cólica, mas uma cólica muito fraquinha. E essas cólicas eu já tinha sentido nas outras gravidez, e como o próprio obstetra tinha falado pra mim, e sempre os obstetras falam em todas as consultas de pré-natal, que cólicazinhas são normais, da mesma forma que ter sangramento também é normal no início da gravidez, sabe? Um sangramento pouco. Enfim, eu comecei a sentir essa cólicazinha, mas como ela era muito fraquinha, eu nem dei importância, eu continuei brincando com os meus filhos, até que o meu filho pediu para que eu fosse na minha casa pegar alguma coisa para ele. E eu fui. E quando eu fui, eu tava na casa da minha mãe, ela mora na frente da nossa casa, quando eu fui lá pegar, eu disse, eu vou no banheiro. E daí quando eu fui no banheiro, fiz xixi, fui me limpar, o papel saiu cheio de sangue. Era um sangue vermelho, sabe, vivo, sem coágulos nenhum. Era como parecia guache, sabe, um sangue, uma tinta guache no papel, assim. E daí eu me limpei mais uma vez e mais uma vez o sangue no papel. Eu olhei pra calcinha, a calcinha tinha muito pouquinho, era só um borradinho mesmo. Eu olhei pro bacio e no bacio não tinha nada. Não tinha saído o sangue no xixi, só saía no papel. Mais uma vez me limpei e sangue no papel. Então eu me vesti e fui pra sala. E vi aquele sangue, e nas outras vezes eu tive sangramento na gravidez do Lipe antes de saber que eu tava grávida, e na gravidez da Sara eu também tive, depois eu tive com 6, 7 semanas de gravidez sangramento. Só que olha o curioso, que na gravidez da Sara, quando eu sangrei, eu chorei e corri pro hospital, falei, vamos pro hospital. Nessa daí, eu bati foto, mandei foto pro obstetra, mandei pro meu marido avisando eu estou sangrando, e ele falou, vamos pro hospital, eu falei, calma, vamos esperar o obstetra. Não sei, gente. Era uma coisa muito louca que eu sentia dentro de mim.
Então eu mandei a foto pro obstetra, que me disse que era pra gente fazer um beta-HCG, porque eu nem tinha feito beta-HCG, eu só tinha feito os testes de farmácia. Como eu já tinha conseguido uma consulta um dia depois do meu teste ter dado positivo, nem deu tempo de eu fazer beta, sabe? E daí ele pediu pra que eu fizesse beta nesse dia e 24 horas depois repetisse mais um beta, pra gente ir acompanhando se o beta iria evoluir ou regredir. Se o beta fosse evoluir, era um sangramento normal que a gente não tinha com que se preocupar. Se o beta fosse diminuindo, infelizmente, a gravidez não estava evoluindo, não estava indo pra frente. Ai, gente, como é difícil isso. Esse tempo de espera foi a parte mais difícil, tá? E nisso, enquanto eu via o sangue, falava com eles pelo WhatsApp, minha mãe entrou na minha casa. Minha mãe não sabia ainda que eu tava grávida. Ela tava esperando que eu fosse fazer o teste no Dia das Mães, como eu tinha combinado com todo mundo. Então ela não sabia. Só quem sabia era minha irmã mais nova e meu marido. Então nisso a minha mãe entrou e me viu chorando e perguntou: o que aconteceu, filha? E coitada, eu dei a notícia da pior forma possível. Eu falei assim: mãe, eu tô grávida, mas eu tô sangrando muito. E eu tô com medo, eu acho que eu tô abortando. E nisso ela me abraçou, ela disse: vai ficar tudo bem, isso aconteceu com as tuas irmãs também, o que é pra você fazer? Eu falei: eu tô falando com o médico, ele pediu pra eu ir fazer o exame de sangue. E ela disse: então vai lá fazer, eu fico com as crianças, vai lá. E nisso meu marido chegou e a gente foi fazer o exame de sangue. Uma coisa muito curiosa é que quando eu fiz o teste de gravidez à noite, a minha mãe depois veio aqui em casa tudo e eu tinha vontade de contar pra ela, mas ao mesmo tempo eu disse assim: não vou contar. Isso é uma coisa muito curiosa que aconteceu nessa gravidez, é porque nas outras que eu tive o positivo, eu fui fazer o teste pra comprovar que era real. Nessa gravidez não, nessa gravidez, sabe quando você já sente que é algo real? Era real, tanto é que assim, ó, eu falei que eu ia contar pro pessoal tudo no domingo, e a minha irmã mais nova ainda perguntou assim pra mim: irmã, das outras tu esperou tempo pra contar, e nessa tu já quer contar? O que aconteceu? Eu falei assim: não sei, eu tô confiando em Deus. Eu entreguei essa gravidez totalmente nas mãos de Deus, irmã, e eu tô confiando nele. E era isso, eu tava me sentindo assim, muito entregue pra Deus essa gravidez. Tava diferente, eu não tava tendo medo que eu tive nas outras. Então no caminho pra ir lá fazer o primeiro beta-HCG, eu fui orando muito a Deus, pedindo que Ele cuidasse da gravidez. Eu falei: Deus, eu tô te entregando nas tuas mãos essa minha gestação. Deus, você sabe o quanto eu amo ser mãe. Protege o meu filho, mas eu entrego ao mesmo tempo nas tuas mãos. Era uma coisa assim de eu quero, mas ao mesmo tempo eu vou te entregar e você vai fazer o que é melhor pra gente, sabe? E eu fui orando, eu fui chorando muito e cheguei lá, fiz o meu primeiro exame. Na volta pra casa, ia levar umas de 3 a 6 horas pro resultado sair. Eu vim pra casa, eu quis ficar sozinha, eu quis ter esse momento onde eu orei muito, conversei muito com a minha barriga. Foi um momento muito importante pra mim, esse momento de isolamento. Eu subi, eu fiquei aqui. Saiu o resultado, tava 168, é um resultado bom dentro do padrão. Como eu não tinha feito nenhum outro beta ainda, não dava muito pra ter uma noção. Então eu fiquei naquela angústia, sabe? Um dia todo na angústia. Isso era uma quinta-feira. Daí chegou sexta, eu também fiquei assim, isolada, triste, chorando. Eu só chorava, gente. Eu só chorava, sabe? Orava, confiava, mas chorava. E na sexta-feira o meu sangue aumentou o fluxo, tanto é que eu tive que botar um absorvente e já tava saindo com coágulos. A minha mãe veio, fez uma oração na minha barriga e eu orando toda a vida, pedindo a Deus que cuidasse, que protegesse, que eu entregava nas mãos dele essa gestação. No sábado eu tinha 2 festas para ir de aniversário e eu tinha decidido que eu não iria porque eu não estava bem emocionalmente, eu só chorava. Eu queria ficar quietinha no meu canto. No dia 11, à noite, eu fui tomar banho e eu conversei com meu filho. Eu toquei na minha barriga e disse pra ele assim: meu amor, eu te agradeço muito por ter me escolhido para ser sua mãe. Muito obrigada, mesmo que por tão pouco tempo você esteve aqui comigo. Mas eu sei que a sua missão aqui na Terra terminou. Pode ir, meu amor. Pode ir, meu anjinho. E eu fiquei acariciando a minha barriga e conversando com o bebê, agradecendo pelas 5 semanas que a gente esteve junto.
E ali eu entendi que eu estava perdendo e que estava fechando ali um ciclo. Então chegou o dia 12, onde eu ia repetir o beta-HCG. E ao contrário da outra vez que eu fui fazer o beta, dessa vez eu tava serena, eu acordei bem no dia 12. Tanto é que eu falei pro meu marido, nós vamos nas festas hoje, eu tô bem. Então a gente foi cantando lá até o beta. Eu não fui chorando, orando, pedindo a Deus pra que deixasse a gravidez ali como da outra vez. Eu tava em paz, sabe? E depois que a gente fez o beta, teria ali o tempo de 6 horas até o resultado sair. E esse beta era crucial, porque a gente ia ver se tinha evoluído ou não através do resultado, né? Mas eu tava muito em paz, muito em paz. Então eu pedi pro meu marido que depois do beta a gente fosse passear numa praça. E lá eu fiquei sentada enquanto eles brincavam, porque eu não podia me mexer, que saía muito sangue de mim. Então eu ficava mais quietinha, mais sentadinha. E tava saindo muito forte mesmo e com muitos coágulos. Então lá eu fiquei na praça, minha mãe fez jejum até o resultado sair, tadinha, e ela ficava me perguntando o resultado. Mas eu tava bem, eu tava em paz, sabe? E vendo meus filhos lá correndo, brincando, eu só conseguia agradecer. Agradecer por ter sido mãe mais uma vez, por ter sido escolha de mais uma criança, então eu me senti especial. Porque um anjinho lá do céu me escolheu. E eu tava muito em paz, até que saiu o resultado do exame. Como eu imaginava, caiu um beta. Então eu mandei o resultado pro meu obstetra, que foi muito gentil e falou pra mim, infelizmente, realmente tá acontecendo um aborto. Então, foi a primeira vez que eu fui pra emergência. Eu acho que antes eu não corri pra emergência, como das outras vezes que eu sangrei nas outras gravidez, porque eu tinha medo de ouvir essa palavra, você tá abortando. Então eu preferi primeiro ser preparada para essa informação. Então eu fui na emergência porque eu acabei passando mal, eu acho que foi, sei lá, o emocional. E lá, a médica que me atendeu constatou que meu útero estava aberto e que realmente estava acontecendo um aborto. Então, meu obstetra pediu para que eu fosse lá na clínica dele, para que ele fizesse um ultrassom, para ver como é que tava tudo certinho na segunda-feira, né? E eu fui nas 2 festas que eu tinha para ir. As pessoas na festa sentiram que meu olhar tava meio vazio, meio estranho. Às vezes eu tinha muita vontade de chorar, outras vezes eu tava bem. Mas é isso. Eu cheguei em casa, eu olhei o teste, que estava na cabeceira da minha cama junto com a Bíblia. Eu chorei muito, mas todas as vezes agradecendo por ter sido mãe desse anjo, por esse anjo ter me escolhido. Durante todo esse processo da descoberta e até o último dia, até a conclusão de que era um aborto, foram 4 dias. Mas foram os 4 dias mais intensos na minha vida. Foram os 4 dias que eu mais tive medo. E que eu sabia que não estava nada nas minhas mãos, que eu não tinha controle sobre nada. Mas também foram os 4 dias onde eu mais vi e senti a presença de Deus na minha vida. Muitas vezes eu questionei ele, tá? Por que eu tô passando isso? No Dia das Mães, no dia 13, onde eu tinha combinado de contar para todo mundo que eu estava grávida, eu anunciei que eu tinha perdido. Calma. E muitas vezes eu questionei Deus, principalmente no Dia das Mães, tá? Falei pra Deus, por que eu? Cara, eu sou uma baita de uma mãe. Por que você tá fazendo eu passar por isso? No Dia das Mães, Deus. E sabe, faz 1 mês que isso aconteceu. E eu ainda não tive resposta, e talvez eu nunca nem tenha, porque eu conversei com outras mães que passaram por esse processo já há mais tempo, e elas disseram que nunca entenderam também. Mas, hoje, 1 mês depois, mais calma, eu consigo ver os detalhes de Deus. E que Deus estava ali, em cada detalhe. Deus estava ali quando ele fez eu fazer as fotos em maio, já grávida, para eu ter um registro dessa gravidez.
Deus estava ali quando Ele tocou no meu coração que era para eu fazer o teste antes do que eu tinha combinado. Porque se eu fosse deixar para fazer só no Dia das Mães, foi no dia 11 que eu comecei a sangrar. Eu ia achar que era menstruação. E Deus queria que eu soubesse que eu tinha gerado mais um bebê. Então Deus estava ali quando Ele tocou no meu coração para eu fazer o teste antes. Deus estava ali quando a paciente do Dr. Pupim desistiu e aquela vaga abriu para mim. Porque o Dr. Pupim, ele foi crucial nesses dias. Ele foi essencial na minha vida. Ele deu um apoio, ele foi tão humano, tão maravilhoso. E Deus estava ali nesse detalhe também. E Deus estava ali quando eu tomei aquele banho antes da resposta final e tocou no meu coração e pediu que eu conversasse com meu filho. Deus estava ali. Então hoje eu consigo ver que Deus estava. Eu me sentia abandonada enquanto eu estava passando pelo aborto, eu me sentia abandonada por Deus. Mas hoje eu vejo que Ele não me abandonou. Que mais do que nunca, Ele segurou a minha mão e foi comigo. Ele estava ali. Eu só não conseguia ver Ele porque isso acontece no meio das tempestades. A gente nunca enxerga Deus. Então, se você está passando por algum momento difícil da sua vida, saiba que Deus não te abandonou. Ele está aí, do seu lado, segurando a sua mão. É porque quando a gente está passando por momentos difíceis, a nossa cabeça ela fica tão cheia de atordoações que a gente não consegue enxergar os detalhes. Mas depois que passa a tempestade, que o sol volta a viver na sua vida, você enxerga os detalhes e percebe que Deus estava ali, em cada detalhe. E que tudo Ele faz com um propósito. Ele não faz nada para nos ferir e magoar. Ele tem os propósitos dele, alguns a gente descobre, outros a gente não entende, talvez nunca vai entender. Mas Deus sabe. E quando eu entreguei essa gravidez na mão dele, Ele escolheu esse final para ela. O obstetra falou que quando a gente perde, assim, muito cedo, geralmente é por má formação do feto, né? E foi um aborto bem espontâneo, eu não precisei fazer curetagem, nada, tá? Até quando eu fui fazer a ultrassom pra ver, já tava tudo limpinho, graças a Deus. Então eu não precisei passar por esse outro processo que também deve ser muito difícil. Então, quando é um aborto assim bem espontâneo e bem no início, geralmente é por má formação do feto. Então, até nesse detalhe, Deus estava aí, sabe? Eu sei que quando a gente passa por momentos muito difíceis, por essas tempestades aí, a gente não enxerga Deus, né? Mas Ele tá com a gente, Ele tá sempre, Ele não nos abandona em momento algum. Então, Deus está aí com você. E como sei que Ele não me abandona, eu sei que eu ainda vou vir aqui contar pra vocês o meu bebê arco-íris. Vou assim, como eu falei pro meu marido. Não terminou aí, não. E assim como eu vou vir aqui, você que tá passando por isso, ou que passou por isso, também vai, tá bom? Porque Deus não nos abandona. E não é porque uma tempestade aconteceu que o sol não vai voltar a brilhar na nossa vida. Ele brilha sim. E dessa vez ele vai vir com um lindo arco-íris para colorir mais a nossa vida. E uma coisa curiosa é que quando eu recebi as fotos lá da campanha de Dia das Mães, eu olhei pra mim na foto e disse, meu Deus, como eu tô iluminada, como eu tô bonita nessas fotos, com uma luz diferente. E eu ainda não sabia que eu tava grávida, né? E hoje eu entendo que luz era essa. Era a luz do anjinho que tava dentro de mim. Hoje aquelas fotos, elas têm um significado ainda mais especial pra mim. Muito mais especial. E é um registro lindo da minha terceira gestação. Então é isso, gente. Esse é o meu relato. Eu espero que de alguma forma acolha quem também passou ou esteja passando por isso. Deus está com a gente, Ele não nos abandonou.